Olá, está começando mais um Cabeça para Cima. Eu sou Paulo Leonel Franco, entrando no ar pela Rede Boas Novas de televisão. Você já sabe, o Cabeça para Cima é um programa diário. Nós discutimos aqui temas factuais da nossa vida cotidiana, da nossa atualidade. Nós falamos de saúde, nós falamos de temas cristãos, nós falamos de economia, nós falamos de política. Tudo que diz respeito à sua vida é discutido e debatido aqui no Cabeça para Cima. A melhor maneira de nos ajudar é ajudar a pautar o programa. Para isso, você manda um e-mail para cabeçapracima@boasnovas.tv com a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica. Tudo que você fala com a gente lê, a gente dá importância, a gente procura levar em consideração na hora de fazer o Cabeça para Cima. No site da Boas Novas, www.boasnovas.tv, você tem tudo a respeito do programa, os programas que já foram ao ar, você pode assistir de novo, além de todos os outros programas que nós produzimos aqui 24 horas por dia na Rede Boas Novas de televisão. Então, fique comigo hoje e vamos pensar, refletir no Cabeça para Cima com um tema muito legal. As religiões sempre foram muito importantes para a humanidade. De algum modo, o homem sempre procurou uma receita, uma maneira, uma ligação com Deus. É sobre isso que o Cabeça para Cima quer conversar, sobre as religiões e o futuro delas no mundo em que a gente vive e no mundo em que nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos vão viver. Qual é o futuro das religiões? Um time, como diz a Celeste, especial para debater conosco esse assunto, um time de feras. Eu vou ficar hoje no meio de um fogo cruzado aqui, só fera, e eu terei o prazer de conversar com eles logo depois do nosso informativo. Muitas pessoas necessitam da fé e da religião para prosseguir em suas vidas, mas o futuro da crença pode ter se tornado uma incógnita devido à crescente do ateísmo. Uma pesquisa publicada pelo jornal El País, o mais importante da Espanha, indica que 46% dos espanhóis de 15 a 24 anos se consideram ateus, indiferentes ou agnósticos. O estudo revela ainda que 9,4% dos brasileiros entre 20 e 24 anos dizem não ter religião e concluiu que a perda de fiéis da igreja está ligada a décadas de estagnação econômica que o país enfrenta. Qual o futuro da religião? Vamos saber com Edinaldo Carvalho, conferencista de escatologia, membro da Assembleia de Deus em Madureira. Meu querido pastor Edinaldo, eu estou sempre com o senhor do outro lado e hoje, pela primeira vez, tete a tete no ar, porque a gente já almoçou junto várias vezes. É verdade. Tenho sempre prazer de bater papo com você fora do ar, de almoçar junto, aprender. Que bom estar com você hoje aqui. Paulo Leonel, quero saudá-lo com a paz do Senhor, Amém. Assim também transmitir a você que está em casa a paz do Senhor Jesus. E também aos nossos colegas pastores, que você irá naturalmente apresentá-los. Nossos queridos. É uma alegria muito grande estar aqui e realmente, olha, fiquei surpreso com a tua performance. Muito obrigado. A gente vê que você é um homem que joga nas 11 pontas, né? Não apenas um competente produtor que tem trabalhado no Cabeça para Cima há tanto tempo, levando a esse público abençoado toda essa teia de temas importantíssimos para o cotidiano da sociedade brasileira, mas também um belo apresentador, fluente e realmente um carisma e uma empatia muito grande. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Prossiga também nesta área, legal, viu? Que é muito importante. Obrigado. Eu vou aproveitar hoje, eu vou mandar um beijo para a Glorinha. Eu não esqueci, eu ia fazê-lo no fim, mas eu agradeço em nome de Jesus. Dona Glória, querida. Eu estou também com o pastor Francisco Neri, que além de pastor é professor universitário, coordenador do DERE, Departamento de Ensino Religioso da OMEB, a Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior. Feríssima, Francisco Neri.
Tudo bem, Francisco? Tudo bem, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui para debater sobre esses temas. Agradeço a Deus em primeiro lugar e faço minhas palavras do pastor Edinaldo. Obrigado. Para que Deus possa abençoar sempre o seu trabalho, toda essa emissora que tem essa nobre missão de trazer o debate, o diálogo de ideias para que o cristianismo possa sempre ser explanado com muita competência. Que o Senhor nos abençoe a todos nós. Amém. O Francisco também, o telespectador não sabe que fora do ar a gente conversa muito, né? A gente conversa no camarim, a gente bate papo. Verdadeiros debates, né, Francisco? E o Francisco é uma aquisição para o Cabeça para Cima também importantíssima, vem abrilhantando o nosso programa. Bondade sua. Sempre com ideias bacanas, com teses interessantes. Cara que eu gosto muito também. E completa o nosso time, outra fera, o Fábio Castro, teólogo, pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Grande pastor Fábio, grande fera também, um querido, também membro desses debates internos nos camarins da Boas Novas. Bom ter você aqui hoje, Fábio. É um prazer, estava com saudade de estar aqui. Prazer estar com você apresentando o programa hoje, Paulo. Legal isso. E um abraço a todos que a gente está se revendo aí e aos colegas pastores aqui. E agradeço por me chamar de fera. Na verdade, eu sou literalmente a menor delas aqui, simbolicamente também, né? Não. Será um prazer dividir aqui esse debate interessante com esse time aqui. E ontem eu estava conversando com dois pastores amigos que vocês conhecem, o Luciano Manga e o César Belliene, e nós estávamos falando a respeito dessa tendência do homem de ser adorador por natureza. O homem, desde sempre, ele busca adorar alguma coisa. E eu não estou me referindo nem a divindades ainda, mas ele começa adorando a natureza, o sol, o raio, o relâmpago, a árvore, o mar, e depois parte para divinizar esses elementos, né? Porque ele começa a criar divindades relativas ao sol, enfim, a esses elementos. Por quê? O que é, pastor Edinaldo? O que a gente traz na gente? Que natureza é essa que nos leva a adorar alguma coisa? Adorar a Deus. Sei saber muitos homens em várias épocas das existências civilizatórias a respeito desse Deus pessoal, esse Deus de identidade esclarecida na pessoa de Jesus Cristo. Todo homem, todo ser humano tem Deus nele, porque ele foi criado segundo a natureza do próprio Deus. A criação tem a imagem da criação, mas o homem tem a imagem de Deus. Porque Deus diz, faça-se e fez-se. A criação fez-se, aconteceu segundo a palavra de Deus, o homem não. O homem, Deus, segundo o texto, Deus interneceu com as suas próprias mãos e colocou nele da sua natureza, através do seu ânimos, do sopro, não é? Por isso que o homem busca adorar a este Deus e, enquanto ele não tem o esclarecimento maior deste Deus que hoje temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele busca adorar este Deus a partir daquilo que o circunda. Você mesmo falou da natureza, daquilo que ele pode ver, daquilo que ele pode sentir, não é? Desta cosmogonia que é, na verdade, originária desse Deus através das suas extensões, das suas manifestações. Não é? Você acha que inconscientemente o homem já buscava nesses elementos o seu Criador? Eu acho que sim, Paulo. Veja bem, a gente vai falar do futuro da religião, né? Sim. A gente precisa entender a origem. Exato. A religião, ela tem, do ponto de vista filosófico, um vetor imanente e um vetor transcendente. O vetor transcendente é o Deus que se revela, é o absoluto, que está acima de tudo e que se manifesta, é Deus em si. O vetor imanente é esta fonte de Deus que nos habita.
e que ela é existencial, ela está em tudo que permeia a existência humana. Nesse sentido, retomando lá os pais da igreja e até alguns filósofos, o conceito, por exemplo, dessa imanência de Deus em Aristóteles. Aristóteles dizia que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Né? Se a gente vier até para a filosofia moderna, René Descartes dizia que Deus sequer seria uma questão de fé, seria uma questão de lógica. Porque para o homem se conceber a existência de Deus, Deus é a própria causa desta ideia. Sim. Então, a gente vai construindo isso, né? Isso está intrínseco no ser. Agostinho, lá no primeiro capítulo das Confissões, aliás, é o preâmbulo das Confissões de Santo Agostinho, ele diz assim: tu mesmo me incitas a te adorar, a te buscar. Eu, partículazinha da criação, foi tu que colocastes em mim o desejo por te conhecer e te buscar. E aí ele faz até a grande discussão que talvez que o pastor Ginaldo colocou. O homem não sabe quem é este Deus que ele deseja adorar. E Agostinho diz assim: portanto, eu corro risco. Mas o desejo é inato, isso, né? É latente. Isso. Né? E Agostinho diz assim: portanto, eu corro risco de que, sem te conhecer, e em buscando te adorar, eu adore a um outro Deus, que não sejas tu. Portanto, eu te peço que o Senhor te reveles a mim para que eu te conheça, e em te conhecendo, eu possa te adorar. Isso é sensacional. E é por isso que é tão legal, né, aquilo que o Justino, no século II, dizia, do logos espermáticos: todo ser é fecundado por uma semente do verbo. Por isso que é tão comum as pessoas até olharem tantos mitos ao longo da história das religiões e dos povos e da filosofia e dizerem que Jesus Cristo, ele parece uma remontagem de tantos outros símbolos e arquétipos religiosos, né? Como se Jesus fosse mais uma construção. Na verdade, é porque o Justino afirmava isso. Porque o homem ele é habitado por esta consciência inconsciente. Então ele vai produzindo e produzindo alguma coisa que é um Deus desconhecido, como aquele que Paulo encontrou na Grécia. E ele adora sem saber quem ele adora. Fala, Francisco. Não, depois, se ele é o menor, uma fera dessa, de estar aqui com essas exposições tão importantes e tão enriquecedoras, né, para o nosso debate, eu fico muito feliz. Porque, como o Fábio falou, a gente precisa entender lá atrás. Perfeito. Como é que vai entender o futuro, falar sobre o futuro sem o passado? Claro. Exatamente. Foi essa intuição que me chamou muita atenção e que o conhecimento se constrói no diálogo. Por isso que o diálogo é importante na formação desse conhecimento, que sozinho nós não teríamos esses insights, esses desdobramentos, né, que nós estamos tendo aqui. E como ele falou do apóstolo Paulo, eu também entendo dessa forma também. Porque, como o pastor Edinaldo bem colocou, existe a revelação geral, que nós temos no entendimento da teologia, ou seja, a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, Salmo 19, e a revelação específica, especial, em que Cristo se revela. Como ele bem colocou, o absoluto e a imanência, no sentido de Deus encarnar na história e se manifestar, como o pastor Edinaldo colocou. Virar homem. Exatamente. E o que ele falou da confusão que muitos modernos têm em sobrepor mitos, né, e construtos históricos, quando na verdade Cristo é que é a verdade plena de Deus. E aí eu colocaria um entendimento do Lewis, né, o apologista cristão, que ele vai dizer que as religiões, elas não estão erradas. Ele coloca até uma frase aparentemente polêmica: as religiões não estão erradas? Não, elas estão incompletas. Porque na sua intuição elas têm princípios éticos, princípios éticos, corretos, princípios voltados para o superior. A vida não acaba com a morte, diz uma. Outra diz que existem éticas absolutas. Então, você tem parcelas da verdade em todas as religiões. Aí eu vou pegar um outro Dom Richardson, do fator Melquisedeque, que ele já vai colocar outras questões. Dentro dessas religiões você tem o fator Melquisedeque, que em outros blocos a gente vai especificar aqui, que são aqueles elementos que a verdade divina, porque nós somos cristãos, evangélicos, Cristo é a verdade, ou seja, só em Cristo, no Evangelho, nós temos a totalidade da verdade. Assim que nós cremos em Cristo está o segredo de Deus revelado e partes da verdade espalhadas em outras filosofias, em outras crenças. Aquelas que se adunam à ética do Cristo, nós chamamos de fator Melquisedeque. Falta o Evangelho para completar aquela parte. E aquelas que se opõem
aos fatores éticos do Cristo, seriam melhor serem chamadas antirreligiões. Aí ele coloca como fator Sodoma, porque em vez de fazer parte desse fator que nos soma a divindade, nos separa dela. Eu vou ter que ir para o intervalo. Você está falando de um ponto que é primordial, fundamental, até para a gente entender por que tanta gente se mata por causa das religiões. É que quando você diz todas têm fragmentos da verdade, princípios éticos, mas só em Cristo, João 14, né? Eu sou o caminho, João 14, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é só nele, isso é dito por ele, e aí é uma questão de fé, não é uma questão mais de religião, isso. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar, e aí quem não crê e não vai aceitar esse Cristo transformado em homem, aqui, vivo, né, falando com a gente, vai partir para a briga, vai partir para a agressão, vai partir para matar aquele que não pensa igual. Mas a gente ainda vai falar disso hoje aqui no Cabeça para Cima, que vai ao intervalo e volta já já.